esse conflito realmente começou? Ele começou agora, em 2022? Bom, como a gente gosta bastante em geopolítica, em relações internacionais de falar, depende, né? Acho que esse é o principal, assim. Porque, veja, a gente está tratando de um conflito muito importante né, enfim, com relação à organização do cenário internacional, como você disse, pelas reações que esse conflito está gerando, né? Esse não é o único conflito que nós temos ocorrendo hoje no mundo. A gente tem o genocídio da população muçulmana Rohingya em Myanmar. A gente tem uma guerra civil acontecendo desde o ano passado na Etiópia. Nós tivemos, né, recentemente o conflito do Alto Karabakh entre Armênia e Azerbaijão, e esse conflito em específico entre Rússia e Ucrânia está chamando a atenção do mundo todo, porque mexe com algumas imagéticas também bem importantes que têm camadas de diferentes realidades. Dependendo daquilo que a gente quer abordar e como a gente quer abordar, a gente pode traçar essa origem desse conflito há 1000 anos atrás, né? A gente pode esticar, assim, longuíssima duração. A gente pode esticar numa duração relativamente média, digamos assim, uma relação aí de cerca de 60, 70 anos, mais ou menos, no período pós-stalinista da União Soviética, e a gente pode traçar aí um paralelo com questões mais recentes, especificamente pegando a partir de 2008 e 2014, que são anos mais recentes muito importantes, né? A minha especialidade não é história, eu não sou historiador como vocês, né? Eu tenho feito pesquisa aí na geografia já há algum tempo, então eu vou pegar a minha especialidade, que são esses recortes um pouco mais recentes, né? E dois elementos importantes que acontecem em 2008 e 2014 para a gente entender o porquê que a gente está vendo hoje uma opção meio estranha, com uma justificativa que não vai muito no caminho das opções em termos de política externa do Vladimir Putin como presidente da Rússia. Acho que é muito importante a gente apontar isso, tá? Porque a gente está encaminhando aí para 16 dias de guerra hoje, né? Se não me engano, daqui a pouco já vamos falar em 20 dias de guerra, no começo da semana que vem, enfim. E de repente a figura do Putin já ficou. Já se colou, digamos assim, nesse discurso universal que você citou, como um discurso em que o Putin aparece como o novo Hitler, né? Em que várias perguntas estão sendo feitas. Será que ele vai continuar invadindo outros países, né? Enfim, da Europa? Será que isso vai surgir de uma forma ou de outra como uma terceira guerra mundial? E a escolha, né, um pouco do Putin como o novo Hitler, né? Então acho que esse é um ponto importante para a gente entender, porque 2008 e 2014 são momentos bem, bem importantes. E Daflon, eu sou extremamente prolixo, tá? Sou prof, então assim, conto com o pessoal pode comentar ali do lado, né? O Daflon estava apresentando os boa noite aí, boa noite especificamente para a Bruna e para o Gustavo, mas para todo mundo, Rian, Juliana, Rodrigo, enfim, boa noite para todo mundo. Então pode me cortar e podem comentar aí, jogar nos comentários. Gustavo, para de falar, pelo amor de Deus. Mas é que prof é prof, né? E daí a gente desanda a falar e vai tocando. 2008 é um ano muito importante porque a gente tem a crise financeira internacional, né? E essa crise financeira internacional, assim como o conflito de agora que a gente está vendo, ela é mais relevante por onde ela está acontecendo do que pelo como ela aconteceu. Porque a gente viu crises financeiras acontecendo nos anos 90, no começo dos anos 2000, em vários países. A Argentina, por exemplo, terminou a sua crise financeira, a gente poderia dizer, ali em 2006 só. Então está muito próximo de 2008, né? Ainda que o pesado da crise tenha sido em 2002, é em 2006 que a Argentina entra num estado menos calamitoso, digamos assim. Mas 2008 pega o centro do sistema financeiro internacional, né? E acho que agora que a gente está aí com quase 15 anos de distância da crise de 2008, é bom a gente voltar e entender a principal consequência dessa crise, que foi o fato de limitar a liquidez dos países. Ou seja, os países ficaram sem grana. Eles ficaram sem ter capacidade de juntar dinheiro, porque o dinheiro que estava sendo criado até 2008 era um dinheiro completamente fictício,
né? Era o dinheiro financeiro, era o dinheiro virtual, era o sistema financeiro. E quando esse sistema financeiro quebra, toda a economia construída no entorno da globalização neoliberal, ela também quebra e os estados se dão, né? Enfim, encaram de frente o grande problema que é manter uma economia real, sendo que até então a atenção era a economia virtual. Por que isso é importante? Porque o Putin já tinha feito essa escolha um tempo antes. O Putin, já no começo do século XXI, ali, ele assume em 99, de forma interina, né? Eleições acontecem em março, se não me engano, de 2000, e aí a partir de então a gente pode falar de uma era Putin, digamos assim, né? De um putinismo se instalando lá na Rússia. E o Putin faz essa escolha para a Rússia de uma economia pesada, de uma economia industrial mobilizada no formato americano. E isso é muito interessante. A opção que ele faz é a opção pelo complexo industrial militar e a exportação de commodities necessárias para o funcionamento da economia num nível infraestrutural. Ou seja, ele não vai exportar, que é a opção dos BRICS, na verdade, né? Eles não vão exportar de uma forma ou de outra grandes serviços, bens de capital. Essa mudança começa a acontecer a partir de 2008. Aí que a China começa a exportar bens de capital, mas a Índia, a Rússia, o Brasil continuam exportando serviços muito baratos. Aqui no Brasil, commodities agrícolas e commodities de minério, principalmente. E na Rússia, petróleo e gás, que é o que vai dar grana para colocar em funcionamento aquele complexo industrial militar, que é a opção que o Putin vai adotar, né? Como o Putin já vinha desde esse período, né, dando ênfase nessa parte real da economia, essa parte pesada, a partir de 2007 ele começa a denunciar, entre aspas, as opções que o Ocidente andou fazendo com relação ao papel da Rússia nesse novo cenário internacional. E olha que difícil, tá? Acho que esse é um ponto bem importante para a gente entender. A Rússia, ela continua sendo uma potência nuclear depois da Guerra Fria. Ela não deixa de ser uma potência nuclear, ela continua sendo, né? Ela, inclusive, depois do Memorando de Budapeste, se não me engano, ela, na verdade, recebe todas as ogivas e todas as capacidades militares que haviam nos outros países que, dentro da União Soviética, também tinham um arsenal nuclear, que é o caso do Cazaquistão, da Ucrânia e da Bielorrússia, né? A Rússia se torna um estado sucessor da União Soviética, assume o lugar da União Soviética no Conselho de Segurança por causa desse recebimento de todas as capacidades nucleares. Então ela já tem uma infraestrutura de indústria de defesa muito grande, né, muito capaz. Você tem uma Rússia que na década de 90 tem uma população altamente qualificada, mas toda desempregada. Né? E aí o que o Putin vai tentar desenvolver? Aquele desenvolvimentismo neo-extrativista que a gente viu aqui no Brasil também, durante os governos do PT, né? Ou seja, extrair da natureza recursos minerais, recursos, enfim, energéticos, com base numa tecnocracia baseada na engenharia, né? Os PACs, o Programa de Aceleração de Crescimento da Dilma, é um ótimo exemplo dessa opção que foi tomada tanto na Rússia como aqui no Brasil e que traz inúmeras consequências e que depende, sobretudo, da demanda externa, né, com relação a essas commodities para azeitar bem todo esse movimento, né? Todo esse complexo industrial militar. Os Estados Unidos movimentavam o seu complexo industrial militar fazendo guerras ao redor do mundo. A Rússia não podia fazer guerras ao redor do mundo porque ela ainda não era uma potência militar, né? E principalmente não é uma potência econômica. A Rússia não é um país tão rico assim, porque o acesso ao dinheiro que é lá na Rússia, ele não é distribuído na sociedade, né? Nós temos essa figura dos grandes oligarcas, né, que na verdade são os bilionários de todo o país capitalista, né? Assim, a gente chama de oligarcas porque eles têm uma característica de terem surgido da unidade média do Partido Comunista, né? E aí calhou esse nome de oligarcas, mas é um país de bilionários, né? Acho que esse é um ponto. Eu acho que é importante a gente frisar, até para quem não conhece muito, que é muito recorrente nas minhas aulas os alunos ainda acharem que a Rússia é comunista. Estou dando aula sobre Guerra Fria e falo, não, aqui em 91 a União Soviética deixou de existir e a Rússia passou por um processo de liberalização. E aí os alunos ficam, mas
como assim? A Rússia não é socialista, não é comunista? E até um tempo atrás alguém falou aí, não sei se foi, não sei qual canal foi, mas não sei se foi no Twitter, alguém deu uma dessa, né? Disse que a Rússia era socialista e tal. É um discurso que é repetido muito vivamente ainda, tipo. Você tem, eu acho que isso é bem interessante da Flom, porque isso pega em uma parte, para usar termos miltonianos, do Milton Santos, isso pega muito na psicoesfera, né? Isso pega muito na forma como a gente se relaciona com o mundo a partir das imagens que a gente constrói sobre esse mundo, né? Então, falava lá no começo, né? A gente estava conversando, apontando para o fato de que essa guerra está chamando muito mais atenção do que outras guerras, né? E aí, isso acontece também porque a gente mexe com algumas questões de psicoesfera, algumas questões de construção de cosmovisão, de como a gente encara a nossa realidade com o mundo, que mexe com vários traumas ocidentais, né? E acho que é importante falar aqui que o Brasil não é ocidental, né? Mas enfim, que mexe com vários traumas dos Estados Unidos, da Europa, tanto que a imagem que está sendo recuperada é do Hitler, né? Sim. Então, assim, você tem essa rememoração de alguns aspectos, como, por exemplo, o fato de que a gente tem uma guerra acontecendo em solo europeu, tá? Mas, sobretudo, entre comunidades cristãs, tá? Porque a gente teve lá na década de 90 as guerras de esfacelamento da ex-Iugoslávia, né? Então não foi só, como diz lá o Harari, né? Só lá em 45 que a gente viu a guerra, porque de 91 até 2002 a gente estava tendo uma guerra fratricida com genocídio, com campos de concentração nos Balcãs, do lado da Itália, né? E você tem, então, essa situação em que populações cristãs, brancas, estão lutando no solo europeu, né, o que se pretende que seja um solo europeu. E esse aspecto é um aspecto importante e interessante, porque trata-se de traumas com relação àquilo que a Europa se propôs a ser nas últimas décadas, principalmente depois do fim da Guerra Fria. Um lugar em que a política poderia ser substituída pela economia, um lugar de um certo ecumenismo cristão, né? E aí não tem como a gente não recuperar esses conceitos geográficos, né, da Flon? Ou seja, a ideia de mundo, a ideia de ecúmeno, né? E esse ecúmeno não é qualquer ecúmeno, né? Só para explicar rapidinho para quem não está acostumado com essa expressão, a gente chama de ecúmeno na geografia, e aqui eu tenho que fazer uma referência para o professor Marcos Fávaro, que faz essa discussão muito bem com relação à geopolítica, de que o ecúmeno são aquelas regiões do mundo onde há habitação humana. Tá? Então, esse aspecto ele é muito importante, porque ele vai pegar em alguns aspectos, ou seja, primeiro, onde está o ser humano, né, ao redor do mundo, mas em segundo lugar, quem a gente considera como humano. Né? A Judith Butler tem um livro fenomenal chamado Quadros de Guerra, onde ela vai trabalhar isso a partir da perspectiva do luto. Né? Quem são as pessoas que morrem e a gente sente luto? E quais são as pessoas que morrem e a gente não sente luto? Né? Ou seja, que podem morrer à vontade e a gente não se preocupa com isso. Né? Porque isso é o aparato discursivo do ecúmeno também. Né? Você tem uma questão física, material, que é existir seres humanos em algum lugar da Terra, ocupando esses lugares de forma permanente, né? Ou pelo menos durante um bom tempo, mas você também tem esse aspecto discursivo de quem é humano e quem não é humano. Né? Essa definição que é muito importante para a gente entender a repercussão que essa guerra está tendo lá na Europa. Eu falo isso porque me lembra muito o Fanon, né, Fanon gritando na minha cabeça, assim, falando, né, ou seja, o Francis Fanon, que falava justamente desse processo, desse eco, né, lá no Condenados da Terra, que é o livro que eu mais li dele, em que ele fala que enquanto na Europa gritava-se, né, liberdade, equidade, fraternidade, só chegava o AD na África, na Ásia, né, chegava o eco do eco dessas construções, e acho que isso é muito importante para a gente entender por que se está atuando dessa maneira como se está atuando no caso desse conflito em específico.
Então a gente tem... Eu já escapei da tua pergunta, da Flon, desculpa, vai lá. Não, tranquilo, é assim mesmo. Né, a gente vai voando aí. Sexta-feira à noite a gente já tá nesse nível de conversa, né? Ainda mais com você, que é um querido amigo, enfim, eu me sinto à vontade aí para conversar. Mas acho que... Oi? Pode ir, falar o que você quiser. E acho que, enfim, esses são pontos importantes para a gente entender, né, esse conflito. E em 2008 a gente tem uma discussão muito importante nesse sentido, né? Quem é considerado uma comunidade humana que pode ter autodeterminação, né? Um dos princípios de organização do sistema internacional, a partir do século XX, é o conceito de autodeterminação dos povos, né? Que é um conceito muito esguio, né? Tipo um peixe vivo, que você vai segurar, ele às vezes escapa, e que é muito instrumentalizado, né? Ou seja, quem pode definir em nome de uma coletividade, né? Quem é o grupo que pode definir? E em 2008 a gente tem um encontro com isso, em razão daquelas guerras da Iugoslávia de 2008, que é a independência do Kosovo, né? O Kosovo passou por uma guerra terrível na mão dos sérvios, né, que fizeram, usaram o estupro como arma de guerra, genocídio, limpeza étnica, deportação forçada, enfim, a guerra do Kosovo foi uma das piores guerras da ex-Yugoslávia, ainda que toda guerra seja problemática, né, e em 2008 acontece o movimento de independência do Kosovo, guiado por tropas de manutenção da paz da ONU, sob responsabilidade da OTAN. Tá? Eu já vou voltar porque esse é um aspecto importante depois para a gente entender. Só que o que aconteceu, Daflon? Foi feito por meio de um referendo, né, que não foi aprovado pela Sérvia. A gente teve uma situação muito parecida aqui no Brasil, recentemente, quando a gente estava discutindo a criação de novos estados. Há um tempo atrás, acho que foi na eleição presidencial de 2010 ou 2014, se não me engano, se discutia a criação no Pará de 2 outros estados, o Carajás e o Tapajós, né? E a grande discussão foi essa, porque o Pará tem uma alta densidade demográfica na capital. Você tem lá, sei lá, 60%, 70% da população vivendo na capital. E nenhuma capital vai voltar para que não haja, né, para perder território, né? Tanto que o plebiscito foi reprovado com uma alta taxa de rejeição, porque todo mundo na capital de Belém recusou a criação desses novos estados. E a pergunta que fica é, tá, mas e aí, e as populações que estavam nessas regiões e que demandavam mais autonomia, justamente porque Belém não pensa em outros lugares a não ser em Belém, né? Então, assim, como que fica o acesso, né? Por isso que eu tô querendo sempre trazer essa discussão, pra gente não ficar nessa de Putin é o novo Hitler, né, de, sei lá, ou também, né, o Putin é anti-imperialista, né, que a gente já ouviu, isso é problemático demais, a gente fala isso porque ele está agindo de forma imperialista, né, mas porque a gente tem que relembrar que isso é uma questão de direitos civis. A gente esqueceu disso, Daflon, a gente esqueceu do Mandela, a gente esqueceu do Martin Luther King, mas a gente esqueceu também do Steve Biko, a gente também esqueceu do Malcolm X, a gente transformou Gandhi num velhinho bonitinho, né? Quando, na verdade, a gente tem que discutir aqui como fazem os grandes teóricos negros que a gente tem aqui no Brasil, que essas discussões não são discussões culturais ou discursivas, ou, eu falo russo, você fala ucraniano, então eu te odeio. Não. Trata-se de uma questão de direitos civis, de quem pode participar na definição do futuro político de uma determinada comunidade. Isso é extremamente geográfico, né? Porque quando a gente coloca uma oposição entre uma região que sofreu com uma guerra, como o Kosovo, nas mãos dos sérvios, a gente tem um problema, porque obviamente os sérvios vão votar contra, e eles são maioria dentro da Sérvia que ainda tinha o Kosovo. E o referendo que foi feito em 2008, reconhecido por alguns, pela maioria dos países ocidentais, porque não foi reconhecido imediatamente pelo Reino Unido, e até hoje não é reconhecido pela Escócia, que são pela Espanha, que são países que têm problemas separatistas na Escócia e na Catalunha, né? O Reino Unido depois reconheceu, mas mesmo assim demorou para fazer. Houve um plebiscito em que só os kosovares votaram, né? E hoje, mais recentemente, esses kosovares já falam em se anexar à Albânia.
E aí você coloca uma série de suspeitas no entorno disso, né? Ou seja, foi um projeto para que a Albânia crescesse de território ao invés da Sérvia, que perdeu o território. É justo que eu, por exemplo, que esteja morando em Campinas, se alguém quiser se separar do Brasil, vote a favor ou contra, trata-se de uma questão de direitos civis. Quando os Estados Unidos, vários países ocidentais, menos esses dois que eu falei, reconhecem, e vários países no mundo reconhecem a independência do Kosovo, a gente tem um dos principais perigos de relações internacionais e da geopolítica, que são os famosos precedentes, né? Os precedentes são eventos que acontecem no cenário internacional que abrem espaço para atuações futuras. Né? Ou seja, a gente tem essa situação, né, em que, bom, a partir de agora eu posso utilizar isso como argumentação para a definição das minhas políticas públicas, da minha política externa. Né? O Adhemar coloca aí com relação a Carajás e Tapajós, né? A elite local das regiões trabalharam na psicoesfera da população para apoiar um referendo. Foi uma situação bem complexa, até porque o plebiscito surgiu por claros interesses econômicos, e Adhemar como expansão de um grande Chaco, né, que vai desde o Mato Grosso do Sul, em direção não só ao Carajás e ao Tapajós, né, mas também ao Mato Piba. Né? Ou seja, você tem essa expansão agrária aqui no Brasil e que levanta todas as questões. A gente não pode esquecer que na Bahia também há a sugestão de criação do Estado de São Francisco, né, que é justamente a mesma coisa que Carajás e Tapajós, que é a expansão desse agro, né? Esse agro que vem desde o fim do século XIX no Rio Grande do Sul, passa pelo meu estado, eu sou do Paraná, né? Passa ali pelo Paraná e vai em direção com apoio governamental do Brasil em direção à Amazônia, né? Então, saudações, Adhemar, ele manda saudações lá desde o Pará, né? Saudações, Adhemar. Assim, a pandemia trouxe muita coisa ruim, né, muita coisa ruim, muitas mortes. Eu tive problemas psicossomáticos, já que a gente está falando de psicosfera, né? Mas acho que uma das coisas mais legais trouxe essa possibilidade da gente ter trocas, né, com lugares assim que a gente não poderia chegar antes. Então, Adhemar, por favor, receba meu forte abraço aí no Pará. Acho que o do Daflon também, né? Claro. Então, não, assim... Sem a pandemia não haveria canal. Eu não estaria aqui entrevistando o Gustavo. Somos dois. Não, a gente não estaria tão engajado, né? Mas acho que, enfim, a criação desses precedentes, e como o Adhemar fala, né? O trabalho na psicosfera das elites locais, né? Das populações, colocaram em xeque esse princípio da autodeterminação dos povos, né? Colocaram em xeque o fato de que, como que de uma forma ou de outra, a gente vai conseguir estabelecer esses pressupostos, né? Como que a gente vai trabalhar? O Kosovo serviu de exemplo, entre aspas, para que a Rússia aplicasse o mesmo método em regiões do norte da Geórgia. Em 2008, a gente tem uma situação em que uma minoria de fala russa, já chegou porque é importante a gente falar que é fala russa e não russos étnicos, no norte da Geórgia, entram em conflito com as autoridades georgianas, porque começam a demandar respeito ao uso da língua, a participação em direitos civis, etc, etc. E isso vai levar a um enfrentamento militar entre eles, e a Rússia entra para defendê-los de um potencial genocídio por parte dos georgianos com relação a essa minoria russa, né, de fala russa, lá no norte da Geórgia. Qual que é o problema? Como ela foi feita da mesma maneira como no Kosovo, não dá bem para questionar. Percebe? Por isso que esse é o problema dos precedentes. Quando a gente abre precedentes, a Rússia vai falar, não, mas eu estou atuando da mesma forma que vocês atuaram no Kosovo. Por que dois padrões e duas medidas? Como que vocês podem aplicar dois padrões e duas medidas? Né? Então, se serve para um, serve para todos, né? Acho que é importante dizer, né, para quem está assistindo, que a OTAN, que interviu lá no conflito do Kosovo e tal, não é a ONU, né? Não é a Organização das Nações Unidas. A OTAN é uma organização ligada basicamente aos Estados Unidos e seus aliados, né? Então, por isso a Rússia alegar que se a OTAN, que é liderada pelos Estados Unidos, fez, ela poderia fazer, né?
E veja, a gente está falando de um período, começo do século XXI, em que a OTAN começa a receber vários mandados do Conselho de Segurança. Né? 2002, a invasão do Afeganistão é feita sob o comando da OTAN. Porque quando a gente fala em missões de paz ou mandados do Conselho de Segurança, a gente está falando, claro, a ONU tem um papel preponderante, mas ela dá a alguns países, ela cede a algumas organizações internacionais algumas responsabilidades. E aí, por exemplo, no caso do Afeganistão, a OTAN falou, não, nós podemos ir. Né? No caso do continente africano, principalmente depois de 2010, a União Africana começou a fazer isso, ou seja, se tem algum tipo de conflito no continente africano, o Conselho de Segurança dá o mandado para as tropas da União Africana. Né? Como na Europa a gente tem a figura da OTAN, então a partir daí, né, começa a vir essa questão da OTAN. No Afeganistão, a invasão do Iraque, que foi completamente ilegal, né, contrariando inclusive resoluções contrárias dentro do Conselho de Segurança em 2003, e aí em 2008 você tem esse movimento lá no Kosovo, sendo que o Montenegro já havia se tornado independente, né? Ou seja, o Montenegro se independentiza da Sérvia em 2006, tanto que eu sempre gostei muito de Olimpíadas e de competições internacionais, né? Não sou muito do esporte, não pratico muito, infelizmente para minha saúde, mas tem um evento que eu lembro na minha cabeça que a Sérvia e Montenegro era muito forte no vôlei. E aí, não sei se vocês se lembram, uma das principais seleções era a seleção da Sérvia e do Montenegro, que foram os países que permaneceram em conjunto depois das guerras da ex-Yugoslávia. E em 2006, quando o Montenegro se torna independente, tem uma grande competição, eu acho que não é Olimpíadas, que as Olimpíadas foram em 2004, mas tem uma Liga das Nações, alguma coisa assim de vôlei, que você tem essa situação em que o Montenegro acabou de se tornar independente, eles se tornaram independentes durante a competição, e você tem jogadores ali que são montenegrinos ou a Copa do Mundo de 2006, o Rodrigo falou ali, né? Você tem montenegrinos e sérvios que tá naquela situação. Eles não vão cantar o mesmo hino, porque não é nem o hino da Sérvia nem o do Montenegro, eles estão jogando ali por um país que não existe mais. Né? Então, você tem uma situação interessante nesse sentido, para a gente entender esse processo. Tá. Eu falei que eu era prolixo, mas vamos lá. Segura essa informação. Esse modelo do Kosovo vai ser aplicado pela Rússia inicialmente na Abkhazia e na Ossétia do Sul, lá no norte da Geórgia, né? E ele vai ser replicado em 2014. O que acontece em 2014? Em 2014, a Ucrânia passa por uma chamada revolução, né? E foi uma revolução de fato, porque se a gente for pegar o conceito político de revolução, a revolução acontece sempre que você tem algum movimento de renascimento das estruturas políticas, né? De imposição de uma nova realidade. Ao contrário das revoltas, que são tentativas que não dão certo, né? E das reformas, onde vai se tentar mudar a partir de dentro, né? Com os instrumentos já disponíveis. A revolução é quando se põe tudo abaixo, se constrói tudo do zero. Né? E há uma revolução lá na Ucrânia em 2014, a Ucrânia que passava por tentativas de mudanças constitucionais desde 2004. Em 2004 a gente tem a Revolução Laranja, que era a oposição dos Viktors, né? Que você tem lá a Ucrânia desde 91 como uma federação. E por isso que eu falo que é muito geográfico, né, da Flor, porque mexe com todas as questões de espaço, de autonomia, né? O professor Marcelo José Lopes de Souza, no Geografia, Conceitos e Temas, ele vai falar justamente que esse é um dos cernes. Eu acho que eu não estou aqui com a minha cópia. Acho que está lá no quarto. Ah, não, está aqui. Ó, nesse livro aqui, que é um clássico da geografia, né? Geografia, Conceitos e Temas, o livro, o texto do professor Marcelo José Lopes de Souza sobre território chama-se justamente O Território sobre Espaço, Poder, Autonomia e Desenvolvimento. Né? Porque quando a gente fala de território, a gente está falando justamente de autonomia de comando, de posse de alguma parcela do espaço. Né? Então, enfim, a gente está falando de legitimidade política também. A gente está falando de quem pode definir essas questões. E aí a Ucrânia ela passa por modificações nessa estrutura,
reduzindo autonomias regionais. Ela era uma federação, quando ela se torna independente da União Soviética, em razão das minorias étnicas, como a Rússia é uma federação, né? A Rússia, ela até hoje é uma federação, só que ao contrário aqui do Brasil, por exemplo, que é uma federação de 26 estados, acho que 25 estados e Distrito Federal, ou 26 estados e Distrito Federal, lá a gente tem mais figuras, né? A gente tem repúblicas, a gente tem regiões autônomas, cidades autônomas, enfim, tem uma série de conjunções de figuras diferentes de autonomia, níveis diferentes de autonomia. E a Ucrânia vai ceder status de autonomia, quando ela se torna independente, para regiões do leste do país. A Península da Crimeia vai ser uma república autônoma, Donetsk e Luhansk vão ser regiões autônomas dentro da Ucrânia. Em 2004, o que acontece é uma mudança constitucional para que a Ucrânia deixe de ser um país federado e passe a ser um país unitário, né? Ou seja, todas as regiões sejam governadas por Kiev, pela capital, num único parlamento, sem nenhum nível de autonomia regional, né? Aí que a gente volta a falar de direitos sociais, né? Direitos civis, ou seja, você altera o paradigma de funcionamento político do país, né? Essas mudanças geram a formação de um partido russófilo liderado pelo Petro Poroshenko, chamado Partido das Regiões, cujo principal foco era justamente manter a autonomia, né, e alterar constitucionalmente, reverter essas mudanças constitucionais. O Partido das Regiões é eleito em 2010 e desfaz essas mudanças constitucionais de 2004. E aí, em 2014, quando o Petro Poroshenko é reeleito, né, ou seja, ele cumpriu um mandato, eliminou as mudanças constitucionais, quando ele é reeleito, a gente tem a Revolução do Maidan, né? Aí sim, uma revolução que destitui o Petro Poroshenko, né, com a participação de extremistas de direita, de ultraliberais, enfim, que vão destituir o governo, né, e ao destituir o governo vão erigir um novo governo lá na Ucrânia, unitário, tá? Reduzindo absurdamente qualquer autonomia regional que tenham os países. A Rússia, nesse movimento que acontece na Ucrânia, anexa a Crimeia, com um plebiscito no modelo Kosovo. Ou seja, não participam ucranianos que viviam na Crimeia, não participam tátaros que vivem na Crimeia. E a Rússia anexa a península, né? Qual que é a grande questão? Em 2014, a anexação da Crimeia, ela faz sentido, porque a Crimeia, lembram lá da média duração, né? A Crimeia, ela sempre foi russa, ela sempre foi do Império Russo, ela foi dada aos ucranianos com o status de autonomia pelo Khrushchev em 53, como uma política para tentar apaziguar as tensões pós-stalinistas. Ou seja, o Stalin morre em 53 e há um grande problema, né? Porque toda a estrutura da União Soviética, enquanto Estado totalitário, foi organizada em torno da figura do Stalin. Quando ele morre, o que acontece? O que passa a acontecer? Né? Ou seja, eu preciso começar a negociar, inclusive com elites regionais. E a negociação do Khrushchev com a elite ucraniana foi a cessão da Crimeia. Claro, em 53, né, plena metade do século XX, a União Soviética como uma potência, né, de bem-estar social para a sua população, né, com uma economia pujante, uma grande potência militar, na cabeça do Khrushchev nunca ia passar a ideia de que um dia haveria uma guerra entre Rússia e Ucrânia em torno da Crimeia, né, porque nenhum governante de país pensa que o seu país vai deixar de existir, embora trabalhe para que isso aconteça, para que isso não aconteça, né, para que o Estado continue funcionando. E aí, a anexação da Crimeia em 2014 foi muito mais bem aceita, porque havia essa ideia de que, foi uma decisão do Khrushchev, uma negociação com as elites ucranianas, então, tudo bem, a gente aceita publicamente que ela seja anexada, né? Só que, no momento em que a Crimeia é anexada pela Rússia, também as regiões autônomas começam a lutar a favor da sua própria independência. E aí a gente começa a ter um conflito de baixa intensidade na região oriental da Ucrânia, justamente nas regiões de Donetsk e Luhansk, que declaram em 2014 a sua independência. Elas não declararam agora, quando o Putin resolveu invadir. O que o Putin fez agora, em 2022, foi reconhecer essa declaração de independência, né? Estabelecendo relações diplomáticas, apoio militar, econômico e por aí vai, né?
A partir de 2014, a gente tem, então, esse conflito de baixa intensidade, né, com poucas mortes, mas uma guerrilha urbana, com participação principalmente de grupos voluntários, né, então estrangeiros lutando, grupos paramilitares atuando ali naquela região, enfim. Aí a gente começa a ter esse conflito no entorno das regiões de Donetsk e Luhansk, que são as regiões mais orientais ali do país. Pula para 2021, tá? Ou seja, depois da guerra entre Armênia e Azerbaijão, por uma questão territorial. Né? Em 2021, a gente tem o conflito do Alto Karabakh, né, que é um conflito entre Armênia e Azerbaijão para definir quem ficaria com a região do Alto Karabakh, que era um exclave armênio dentro do Azerbaijão, né? Ou seja, era um território que ficava dentro, era circundado por outros territórios azeres, né? Mas que era teoricamente da Armênia, que foi criado também nesse modelo, no modelo stalinista, né? Não nesse modelo, mas no modelo stalinista, de estabelecer pequenas maiorias demográficas dentro de cada região da União Soviética. Né? O Stalin via com muito medo a movimentação nacionalista, né? Como oposição à figura da União Soviética, principalmente depois do insucesso das políticas de russificação, né? Ou seja, de transformar todos em russos. Então ele sempre tinha medo disso. Qual que foi a estratégia que ele adotou? Uma política de pequena maioria demográfica, ou seja, ele deportava populações para regiões determinadas da Rússia, de forma a impedir que houvesse uma maioria étnica lá dentro. Então você tem gregos perto do Japão, você tem turcos próximos à Finlândia, porque o Stalin fazia com que cada região da União Soviética não tivesse uma grande maioria étnica, que essa maioria étnica não passasse de 75%, 65% ou até 55%, como é o caso de alguns países hoje da Ásia Central, como o Turcomenistão, o Tadiquistão, o Quirguistão. Bom, em razão dessa política stalinista, né, você tem uma população de língua russa muito grande ali na região mais industrializada da Ucrânia, que é o leste ucraniano, né, essa região oriental, justamente onde a partir de 2014 começam a acontecer esses conflitos de baixa intensidade. Em 2021, com o conflito entre Armênia e Azerbaijão, a gente tem aquilo que eu chamei na Retrô de 2021, né, de resolução das questões territoriais, porque a gente tem uma série de questões territoriais que foram meio que sendo empurradas com a barriga desde o fim da Guerra Fria, sabe? Coisas que a gente foi deixando para o lado, e a gente, estou falando o mundo todo, né, mas foi deixando para depois, e que começaram a surgir a partir de 2008, como na Bolívia, né, quando a Bolívia fez a mudança constitucional que considerou que a gente não pode funcionar enquanto Estado se a gente não reconhecer as populações indígenas e as populações tradicionais, as classes populares como agentes políticos aqui do país. Senão não vai acontecer, a Bolívia muda de constituição em 2009, né? A gente tem essa guerra do Alto Karabakh como um arco que vai do Kosovo até essa guerra do Alto Karabakh que levanta a situação. Se a gente tem problemas territoriais a serem resolvidos, significa que a gente pode ter guerra na Europa. Porque a Europa é uma região onde existem problemas não resolvidos até hoje, que foram empurrados pela barriga com a União Europeia por meio da economia. Então eu evito falar do Flandres querer sair da Bélgica, porque eu falo, não, olha como a União Europeia resolveu. Eu evito falar da Catalunha com relação à Espanha, porque eu falo, olha como a economia resolveu. Eu evito falar no leste europeu de regiões onde há minoria russa, ou turca, ou húngara, ou polonesa, porque eu falo, não, mas a gente vai se integrar economicamente e o político já não importa mais. Né? E isso começa a ficar insustentável depois de Nagorno-Karabakh, depois do Alto Karabakh, para a Rússia. Porque ela percebeu que outros países também podem optar por invadir o seu território, caso, né, considerem que esse território dela é indevido. Digamos assim, existem minorias lá que devem ser salvas e tudo mais. É a partir de 2021 que começam as negociações, então, entre Rússia e Estados Unidos. Rússia e OTAN para debater a arquitetura internacional de segurança e defesa no continente europeu. Né? Ao fazer essas conversas, né, o Putin sempre demanda respostas escritas.
ou que seja fechado um tratado internacional, porque ele considera que houve promessas já feitas anteriormente que foram quebradas, né? E a gente, claro, sempre se lembra lá da promessa de que a OTAN não se expandiria, mas a gente também tem que pensar, né, na promessa de que os Estados Unidos não invadiriam o Iraque, que eles invadiram, né? Então, acho que esse é um ponto importante para a gente lembrar. Tá, então, a partir de 2021 as coisas começam a ficar tensas entre Rússia e Estados Unidos, principalmente, tá? Com relação à questão da Ucrânia, com relação à questão da arquitetura de segurança e defesa, né, da Europa como um todo. A OTAN é incapaz de dar respostas firmes e firmar tratados com a Rússia. Lembrando que o Putin tentou integrar a Rússia à OTAN lá nos anos 2000. Recebeu um não, né, como resposta, porque a Rússia não é a Europa. Então, enfim, essas coisas, elas percebe como essas coisas que a gente vai empurrando com a barriga, às vezes voltam, né? Assim como psicologia, né? Às vezes a gente, né, não vai enfrentando os problemas e as coisas de repente voltam com força. Nesse caso, isso também aconteceu. E a partir de 2022, parece ficar cada vez mais claro que o tensionamento vai levar a um escalonamento da guerra. E no dia 26 de fevereiro, o Putin inicia conflitos armados nessa região. Eu acho que eu falei aqui por meia hora, mas assim, só para trazer alguns aspectos, né, uma certa cronologia que faça sentido com o nosso debate, né, Daflon?